Do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Hoje começaremos a meditar neste capítulo, os primeiros 10 versículos. Os irmãos que estão fazendo a tradução, ou o David mais especificamente, não sei se chegou direitinho lá para ele. Vou tentar falar um pouco mais lentamente. Às vezes a gente esquece, engata uma quinta e aí vai embora. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que disse-lhe, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem sempre encurvadas as suas costas. Meus irmãos, a vantagem de expor a carta capítulo a capítulo é que nós não conseguimos escolher os textos que são mais agradáveis para o pregador e também para aqueles que estão ouvindo. Então, nós vamos passando por essa carta. Nós temos caminhado já, e os irmãos já estão peritos no apóstolo Paulo e nesta carta. Às vezes a gente tem certas dúvidas. Os meus filhos sempre têm o hábito de dizer, em determinadas circunstâncias ou em determinados bate-papos, que eu pertenço àquela área 51. Já ouviram essa brincadeirinha que nos Estados Unidos existe uma área 51 desconhecida, né? Só porque eu não confio em rótulos de produtos, naquilo que está escrito ali no papel do rótulo, fico na dúvida se aqueles itens realmente estão ali, né? E mais algumas outras coisas. Então, nós olhamos essa palavra do apóstolo Paulo e, aparentemente aqui, se nós pensarmos no contexto da igreja, é bem provável que na igreja de Roma houvesse algumas dúvidas com relação à salvação, com relação a Israel, com relação aos gentios, né? Nós estamos falando do
de Abraão. Ele vai dizer que tem um Israel diferente aí. Né? Então, assim os judeus acreditavam e pensavam, e Paulo vai trazer isso a ponto de dizer, olha, eu desejaria ser anátema, ser separado de Cristo, né? Por este fato, do qual, e ele diz, olha, a palavra de Deus não falhou. Romanos 9:6, ele diz, olha, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Os filhos de Abraão não são os da carne, ele está se referindo a Ismael, a descendência de Ismael. E aí ele diz, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí ele fixa em Isaque. E é provável que todos esses questionamentos estivessem no coração da igreja de Roma. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo essa perspectiva, e ele escreve para dizer que Jesus, não é, quando ele escreve no capítulo 9, verso 31, que Jesus é a pedra de tropeço. Crer em Jesus ou acreditar na salvação pela fé é a dificuldade que eles tinham. E nesse aspecto, Jesus se tornou uma pedra de tropeço. E aí ele diz assim, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Jesus foi a rocha de escândalo, a pedra de tropeço. Então, ele vem, capítulo 9, capítulo 10, trazendo essa perspectiva, a ponto de, no capítulo 10, dizer, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele está falando da salvação que vem por meio da fé. Mas para Deus não há grego nem judeu. Por isso, quando ele chega no capítulo 11, ele abre o capítulo com essa pergunta, e um capítulo bastante interessante, e nós vamos meditar nesta noite. Acompanhe na sua Bíblia a pergunta do apóstolo Paulo, e esta é uma pergunta retórica. Ele diz assim, pergunto, depois de tudo que vem no capítulo 10, com o pensamento do capítulo 9 ainda em mente, ele diz assim, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Porque é provável que na igreja de Roma, gentios e judeus tinham entre eles alguma dúvida, gentios dizendo, olha, vocês rejeitaram, a salvação que vocês rejeitaram veio para nós, gentios, fomos alcançados por conta da rejeição de vocês. E o apóstolo Paulo, fazendo essa pergunta retórica, ele diz, olha, de modo nenhum, de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo. Quando nós olhamos da perspectiva de Deus, nós olhamos a fidelidade de Deus e nós pensamos nessa temática, né? A aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança eterna. Nós não temos dificuldade de olhar e de pensar nisso, mas às vezes alguns detalhes nos escapam no dia a dia. Essa aliança eterna de um Deus que é fiel, que não pode mentir, né? Então, a primeira verdade que esse texto nos mostra é que Deus não abandonou o seu povo, mesmo diante de grande apostasia. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer alguns argumentos que demonstram que Deus não abandonou o seu povo. E ele diz assim, olha, porventura, ele diz, de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Esse primeiro argumento do apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sou um judeu puro. Eu sou um judeu da linhagem de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim, um judeu zeloso, e eu sou um judeu que persegui a igreja, ou seja, eu rejeitei o Senhor. Então, se o Senhor tivesse que abandonar, que rejeitar alguém do seu povo, eu seria esse primeiro que deveria ser rejeitado. E o Senhor não me rejeitou. É a primeira demonstração de que o Senhor não rejeitou o seu povo, mesmo o seu povo vivendo em apostasia.
E o apóstolo Paulo, ele demonstra isso, que a questão da incredulidade que permeia Israel, em toda essa carta aos Romanos nós percebemos isso, ele menciona esse fato em diversas partes. Ele começa já no capítulo 1, no versículo 1, nos trazendo isso, não é? E nós percebemos esses dois argumentos. Eu sou um judeu puro, eu sou um israelita. Saulo de Tarso pode ser visto como um exemplo incontestável de alguém que rejeitou o Senhor, que rejeitou o Evangelho, não é? Mas que mesmo assim não foi rejeitado pelo próprio Deus. Alguém que lutou com todas as suas forças contra o Senhor. Paulo quer que eles entendam que a promessa de Deus não falhou, porque essa era uma dúvida que tinha na mente de alguns. A promessa de Deus falhou, e ele vai dizer não. Ou seja, um ponto que nós podemos aqui nos lembrar é que, muito embora o apóstolo Paulo esteja escrevendo em grego, a sua mente era uma mente judaica. A sua mente estava ancorada no Antigo Testamento. Ele era judeu. E ele vai demonstrar ao longo dessa carta, que Mateus era judeu, João era judeu, só Lucas era grego, todos os apóstolos, os discípulos de Jesus. Então ele vai mostrar que Deus não rejeitou o seu povo, mesmo que a maioria de Israel, de Jerusalém, tivesse rejeitado Cristo. A ideia do apóstolo Paulo aqui é afastar o pensamento de que Deus rejeitou o seu povo. E aí ele traz uma perspectiva interessante. Ele vai dizer que, além da prova pessoal da pessoa do apóstolo Paulo, que tinha todos os requisitos para ser rejeitado pelo Senhor, Deus não rejeita o seu povo de modo nenhum. Além da sua experiência pessoal, o apóstolo Paulo diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Quando ele diz que Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu, a ideia de antemão conheceu é a ideia de que antes da fundação do mundo, antes que houvessem nascido, antes que houvessem pecado, o Senhor os amou, ou os elegeu com um amor diferenciado. Então essa ideia de que conheceu é um conhecimento diferente do conhecimento grego, apenas de gnose, mas é um conhecimento de alguém que ama e que escolhe por amor antes que se tenha feito bem ou mal, ou antes que tenha nascido. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou dar mais um exemplo. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Ou não sabeis, verso 2, o que a Escritura se refere a respeito de Elias. Ele traz, além do seu argumento pessoal, ele traz um argumento teológico, quando diz que Deus de antemão conheceu, não rejeitou o seu povo, e ele traz agora um argumento bíblico. Ele conta a história, ele traz o exemplo de Elias. Então ele diz a respeito de Elias, nesse argumento bíblico, que no tempo de Elias, a apostasia em Israel ela era maciça. Se os irmãos se lembram bem, Israel eram aquelas 12 tribos que depois da morte de Salomão se separaram, ficando apenas 2 tribos fiéis a Davi, não é? A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, da qual vem o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer que essas 10 tribos que saíram se tornaram Israel, e aí vale lembrar que nenhum rei em Israel foi fiel a Deus. Dessas 12 tribos, todos se afastaram de Deus, todos adoraram outros deuses, levantaram altares a outros deuses. E ele está dizendo, olha, mesmo no tempo de Elias, quando a apostasia era muito grande e maciça, o próprio Elias teve dúvida.
acerca de se tinha mais alguém, ou se ele estava realmente sozinho. E aí ele diz assim, olha, quando Elias, tendo feito prova no Monte Carmelo, chama todos os profetas, né, de Israel, e lá Deus consome o holocausto de Elias, e aí Elias, todos os profetas de Baal são mortos, e isso levanta a ira em Jezabel, que muito embora não fosse ela o rei, mas ela manipulava o rei Acabe, e ela promete matar Elias, e isso faz com que Elias, com medo, comece a se esconder e vá procurar Deus, escondendo-se numa caverna, e ele vai dizer ao Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, somente eu fiquei, e estão procurando matar-me. Qual a resposta de Deus para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Opa, você não está sozinho. Tem um remanescente que eu reservei e que não se prostraram diante de Baal. O que Deus está querendo mostrar aqui, o apóstolo Paulo traz esse exemplo agora no primeiro século para a igreja de Roma, para dizer, olha, não importa o que vocês estão enxergando, a perseguição do primeiro século, irmãos que estavam na igreja e que começaram a negar a Cristo Jesus, irmãos que passaram a se esconder, e aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ainda que haja essa apostasia, há um remanescente fiel de um número que vocês não conseguem contar. Esse período de apostasia nacional em que Israel se meteu, mesmo assim Deus não renunciou ao propósito, porque o Senhor tem uma aliança eterna com o seu povo. O Senhor tem uma aliança eterna com Israel. Nós não vamos entrar aqui na perspectiva do Israel étnico, pode ser para um outro momento. Mas Deus não abandonou o seu povo, nem abandona o seu povo, mesmo que haja uma apostasia. O remanescente eleito, ele é eleito somente pela graça de Deus. Meus irmãos, acompanhe na sua Bíblia, quando ele diz assim, olha, verso 4, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E ele reforça, ele diz, olha, e se é pela graça, não é pelas obras, pois do contrário, a graça não seria graça. Que o apóstolo Paulo deixa bastante claro, irmãos, que todos nós que fomos alcançados porque os gentios rejeitaram o evangelho de Cristo, nós fomos alcançados pela graça. Significa que por mais que nós façamos coisas, obras, por mais que nós, com a intenção de buscar a Deus, se nós fizermos assim, Senhor, olha, eu vou orar todo dia, para encontrar favor diante do Senhor e alcançar salvação, estaremos perdendo o nosso tempo, porque a salvação é única e exclusiva pela graça. Isso não significa que nós vamos deixar de orar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é pelas obras, sempre será pela graça. Pastor John Piper escreve um livro chamado Evangelismo e Missões, ele escreveu por volta de 2010. E ele traz alguns dados interessantes, ele diz que há 100 anos, aproximadamente, na Europa, havia aproximadamente 70% dos cristãos no mundo. Em 2010, apenas 28%. Ele mostra como esse movimento missionário foi mudando a seta.
Ele menciona como o Brasil tem enviado missionários, e o Brasil tem enviado mais missionários do que Canadá e Inglaterra juntos, e Grã-Bretanha juntos, que é um conjunto maior de países. Ou seja, como que o evangelho que foi rejeitado, o evangelho que silenciosamente, às vezes nós não vemos grande movimento, ele tem alcançado povos. Tem crescido, tem amadurecido, mesmo ao custo de muitos mártires. Hoje nós vemos, e aí isso em 2010, apenas 28% de cristãos na Europa. Na África, em 2010, 43%. Na África, segundo John Piper nessa obra, eram de cristãos. O número na China vem se aproximando de cristãos praticantes nos Estados Unidos. Nós não vemos esse movimento muito, né? Mas ele está acontecendo. Nesse nosso tempo, isso vai exigir mártires, como a gente recebe notícias, sobretudo no Oriente Médio. Mas isso não significa que Deus rejeitou o seu povo, mesmo naquela região. Porque é o Senhor quem faz todas as coisas. A aceitação do Evangelho sempre será mediante a graça, e esta era a dificuldade dos judeus do tempo do apóstolo Paulo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 7, verso 7 e 8, diz assim, olha, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Aí nós voltamos ao verso 2 que diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Isso deve ser para nós motivo de muita segurança. Deus demonstrou favor a Israel, mesmo diante da rejeição de Israel. O Senhor demonstrou lá em 722 antes de Cristo o que ele fez com os profetas de Baal. E ele disse para Elias, olha, vai descansar, e Elias vai procurar Eliseu para substituí-lo. O apóstolo Paulo está dizendo, há um remanescente. Mesmo hoje, dizendo ele para a igreja de Roma, há um remanescente, ainda que vocês vejam muita perseguição, muitos abandonando a fé, há um remanescente. A eleição alcança qualquer um que Deus quis, alcançou qualquer um que Deus quis, pela graça e não por mérito, não porque eram bons, não porque eram cumpridores dos seus deveres, não porque pagavam as suas dívidas em dia, mas porque entendiam que somente a fé em Cristo Jesus se alcançava a salvação. O apóstolo Paulo, ele nos traz essa perspectiva, ele diz assim, verso 7, que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Pensa num texto difícil para explicar como Deus, infinitamente misericordioso, um Deus bondoso, Senhor de toda graça, endurece o coração de alguém para que ele não creia. Parece incompatível com o Deus que nós conhecemos. Mas não é menos verdade. E esse texto que o apóstolo traz, dizendo à igreja de Roma, ele diz, olha, e os mais foram endurecidos. Ele traz a citação do profeta para dizer, olha, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
Conhece o Deus que você serve? O Deus de misericórdia. Esse verbo endurecer aqui no grego significa criar calo, tornar insensível, puro. Se perguntar, quem os tornou cegos, endurecidos, insensíveis? O verso 8 nos dá essa resposta. Essa insensibilidade moral que Deus coloca no coração daqueles que rejeitaram Deus e disse, olha, andem com as suas próprias pernas, então. A rejeição de Deus, aqueles que se afastam do Senhor, essa cegueira os torna cada dia mais distantes do Senhor e mais dependentes da graça. Os versos 8 e 10 nos mostram que esse endurecimento de Israel é uma consequência da desobediência persistente dos judeus. Mas Deus jurou pelo seu próprio nome que guardaria a sua aliança. Mesmo com aqueles que rejeitaram, e nós não sabemos quantos retornarão ao Senhor. O apóstolo Paulo cita o Salmo 69, então ele traz para os seus argumentos o Antigo Testamento para mostrar a fidelidade de Deus à aliança, a fidelidade de Deus aos patriarcas, para dizer que Deus continua sendo fiel ali no primeiro século, para que nós entendamos hoje que Deus continua fiel hoje, 2025. Que Deus continuará sendo fiel à sua aliança daqui a 30, 40, 50, 100, 200, quantos anos avançarem até a vinda do Senhor. Ele continuará fiel. Paulo conclui que a rejeição de Israel nunca será total, nunca será completa, inclusive o Israel étnico. O Israel espiritual do qual nós fazemos parte, e também o Israel étnico, que um dia será alcançado, mas com base apenas na fé em Cristo Jesus, e não o Senhor dá a esses até um espírito de torpor, uma certa dormência espiritual, mas é possível que durante a caminhada,
quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós olhamos os desafios da igreja do Senhor, bate um desânimo, às vezes, quando nós recebemos algumas notícias, ou nós vemos segmentos no evangelicalismo no mundo, com umas perspectivas tão estranhas acerca do evangelho de Cristo Jesus, e nós pensamos, podemos dizer como Elias: Senhor, acho que eu estou só. Acho que só eu tenho tentado viver retamente diante do Senhor. Será que vale a pena continuar buscando viver uma vida de santidade? Será que vale a pena continuar, Senhor, guardando no coração as tuas palavras para não pecar contra o Senhor? E a palavra do Senhor nesta passagem é que tem muito mais gente, esse remanescente fiel, que o apóstolo João, em Apocalipse 7, versículo 9, vai dizer que é uma multidão que ninguém consegue contar, de todas as tribos, povos e raças. E que ele dá um número de 144 mil, esse número apenas simbólico. Irmãos, o profeta Isaías nos chama a voltar ao Senhor, a buscar o Senhor. Ele diz: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Davi nos diz, ou Paulo nos lembra Davi, quando ele nos diz, a partir do Salmo 50, do Salmo 69, ele diz assim: olha, torne-se-lhes a mesa em laço, armadilha em tropeço e punição, escureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem sempre encurvadas as suas costas. A ideia: permaneçam na escravidão do pecado. A palavra de Deus nos faz esse convite. Primeiro, nos lembrarmos: o Senhor não rejeitou o seu povo, mesmo o Israel étnico. O Senhor não rejeita o seu povo hoje. O Senhor tem um remanescente fiel. A sua igreja faz parte do remanescente fiel. E o apóstolo Paulo nos convida a fazer essa análise. Esse capítulo vai nos mostrando isso, e o final nós passaremos por esse texto ainda, em que ele traz a grande alegria de dizer: olha, qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como é que nós entendemos isso tudo, Senhor? Ou esse mistério? Mas o remanescente permanece. O apóstolo Paulo demonstra isso com provas muito vívidas. O Senhor não rejeitou o seu povo. A apostasia acompanhará o povo de Deus até o dia em que Cristo voltar. Mas o Senhor terá sempre um remanescente fiel, que não se dobrará, estará sempre diante do Senhor. É o nosso desafio diante desta palavra, investigarmos o nosso coração. Falar: Senhor, será que às vezes eu namoro a apostasia, ainda que de maneira sutil, e uma apostasia mais refinada do século 21? E nós possamos voltar ao Senhor com o coração contrito, sabendo que o Senhor não rejeita o seu povo, não rejeita aqueles que Ele, desde antemão, na eternidade passada, com um amor sacrificial, elegeu, e no tempo devido, Ele trouxe Cristo Jesus para ser sacrificado em seu lugar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, olhando